medo de reconnaître que nous sommes des frères. de reconhecer que somos irmãos. Et que voici l'homme, O que este homem, peu importe ce qui se manifeste en nous, não importa o que se manifesta em nós, nous allons faire au basilic pour évoluer temos irmãos que estão evoluindo quelque part. em algum lugar. Et par la grâce de Dieu, Pela graça de il y aura Deus, le temps où un culte communautaire haverá um tempo de pour reconnaître que nous avons une église reconhecer que temos qui uma igreja existe que encore. existe mais. J'ai cette raison, Tenho esta il y a razão devant le peuple, de falar que perante nous o sommes povo. une génération. Somos uma Je geração. reconnais mon frère, Reconheço parce meu que irmão, jour, porque um dia Zambé, après ce qu'il a vision à bâtir, voici l'homme na kati ya Angola, que Deus me deu uma visão de construir esse homem c'est la agora. première personne É a primeira que pessoa j'ai rencontrée sur mon parcours. que eu encontrei no meu Et jour na mona qui est, Um dia que eu vi ele, na santaki lokola Moïse, sentou como jour na Moisés. mona qui Aaron. Um dia que viu Arão Et avec ses frères, e com este irmão nous avons commencé cette œuvre. começamos esta obra. Et aujourd'hui, par la grâce de E Dieu, hoje, pela nous graça de sommes Deus, ces hommes. somos aquilo que Dans les nós somos. prochains jours, Nos próximos dias, nous verrons mon frère assis ici verão meu irmão et il va sentado vous aqui. prêcher encore E devant vamos cette pregar chose. mais perante esse altar. Il va vous prêcher encore Vamos devant cette pregar chose. mais perante esse altar. Et par la grâce de Dieu, Pela graça de Deus. je ferai un déplacement. E eu farei uma N'a deslocação. côté de déplacement, frère Azali, Eu iria até onde et meu je irmão vais está. prêcher là où il est avec mes Eu frères. vou pregar onde C'est está ça. o nosso irmão. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Vamos pela glória do nosso Senhor Jesus. Raison pour laquelle je dis, A razão pela qual eu disse, nous allons faire la genèse des choses. estamos daí pelo gênero das coisas. Pour favor, la Bible dans Genèse chapitre 11. Abrimos as Bíblias do Gênesis capítulo 11. Nalingaki nabenga évangéliste qui est na tomo lelo pona c'est que je te confirme encore devant l'église, mais je n'ai pas eu le temps. Queria chamar o evangelista Guilherme para dizer que quero te confirmar perante a igreja, mas não teve tempo. Bien aimé, vous savez, un homme fort, c'est celui qui domine ses émotions. Meu amado, sabe, homem forte é aquele que domine as suas emoções. Si tu ne peux pas dominer tes émotions, tes sentiments, E se pose à la grande. não podes dominar as suas emoções e os seus sentimentos, não pode ser um grande. Un grand homme, c'est celui qui domine ses émotions. Um grande homem é aquele que domina as suas emoções. Si tu peux dominer tes émotions, Se tu podes dominar as suas emoções, tu es vraiment une grande personne. tu és realmente uma grande pessoa. L'avenir, l'homme de Dieu, évangéliste, bienvenu. Quero que o homem de Deus, evangelista, bem-vindo. Attends la mission Genèse chapitre 11, commande verset 1, tina verset 9. Que faça a leitura do Gênesis capítulo 11, primeiro versículo até 9. Nous lisons la Bible, Genèse chapitre 11, de verset 1 à verset 5, jusqu'à verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amém. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre. Alors, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, alors, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la Syrie,
loin de là, sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Papa, fongoli sur 1 Roi, chapitre 19, à Daniel Mission, verset 4 jusqu'au 10e verset. Okosuka même dans le 8e verset, 4 jusqu'au 8e verset. 4 à 8, 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 4 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Merci. La parole du Seigneur. Toquez dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Acte 2, Atos verset capítulo 2, 42. versículo 42. Acte 2, 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, nous lisons au nom de Jésus. Amém. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La parole du Seigneur. Amen. Deuxième verset dans le Nouveau Testament. Acte 4, verset 36. Tina verset 38. Non, verset 32 plutôt. Tina verset 37. Nous lisons Actes 4, verset 32, 34 à 37. à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient, ni ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent aux pieds des apôtres. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ton peuple, ajoute de l'onction à la parole et fais-nous manifester dans cette génération au nom de Jésus. Amen. Amém. Quand la Bible est là, c'est qu'on l'entend bien. Feche a sua Bíblia e agora siga, neném. Vous savez, montagnons sur la vie à l'Inaka Azala Grand. Sabe que toda pessoa na vida gosta de ser grande homem. Montagnons sur la vie à l'Inaka Azala bien. Toda pessoa na vida gosta de estar bem. Et ça, mon côté. Não há nenhuma pessoa Ou à cause souhaiter malheur na vie na que pode desejar a maldade na sua Et vida. ça, mon côté. Não há nenhuma pessoa Ou à cause souhaiter bassesse na vie na que pode desejar a baixaria na sua Tout le vida. monde veut être grand. Todo mundo quer ser grande. Tout le monde veut être considéré. Todo mundo quer ser considerado. Mais yo kana bisayo, Mas hoje eu vou te dizer, il y a des gens babotama, há
agentes que foram nascidos bakola pe bakufa sans que bazala bagrand. cresceram e morreram sem ser grandes. Bien même que soit na ye, Sendo que o seu desejo c'est que un jour azala grand. foi de dia de ele ser grande. Mais motokufi sans que azala grand. Mas ela só morreu sem ser grande. Même bato atini kapusu na nzela, Até o só que ele foi Só que eu trabalhando. Se perguntaram, est-ce que fait? será que irmão, Ils ont croire que na vie na okufa pauvre. tu acredita que não só filho vai morrer pobre? Alors ils sont que na okufa pauvre. Ele vai dizer que não vai morrer pobre. Mais só que na kamama, Mas se lá okuta não bato opusu ebele bakufa bakunda bango vai bapauvre. encontrar muitos moços de cara de mão morrer em geral. Alors que tout le monde veut être grand. Enquanto de todo mundo quer ser Non, grande. je souhaite moi-même Eu desejo, eu que vejo ndenge olandanga na poko lelo, que da forma que estão me moto seguindo, nyonso a recevoir semence à grandeur. que toda pessoa receba a Moto nyonso semente. a recevoir semence à grandeur. Toda pessoa receba a semente da grandeza. Moto nyonso akoma grand na vie na ye. Que toda pessoa se torna Mais grande na sua vida. écoutez bien aimé, Mas escuta, meu dans amado. chaque génération, Em cada geração, Dieu a besoin d'une personne. Deus precisa de uma pessoa. Je ne dis pas deux personnes. Eu não disse duas pessoas, Une personne pour mas uma pessoa para Deus. moto nyonso abotami Toda pessoa que foi nascido kati na ye dentro dele, aza na semence à grandeur. ele tem a semente da grandeza. Moto nyonso abotami Toda pessoa que foi nascido dentro dele, aza na semence à libérance. ele tem a semente da liderança. Ezosala na moto Está pedindo a a pessoa comprendre, de a compreender, discerner de discernir dans quel domaine em que je domínio suis appelé pour me manifester. eu sou chamado para me manifestar. C'est par là que je dis É daí que eu disse, que ça dit un grand malheur, porque é uma grande maldade, une grande tragédie grande tragédia pour un homme de naître, para homem de nascer, de grandir crescer et de mourir e morrer sans que a découvrir raison et existence na ye. sem descobrir a razão da sua existência. J'ai pris que ce soit É hora que nesta data Sama sala moto moko ngolu que Deus faça graça a a alguém découvrir que descubra pourquoi il a été créé. para que ele foi criado. Un jour, Dia, Jésus a dit à ses disciples na ye, Jesus dizia aos seus discípulos, alobi parmi tous ceux qui sont nés de femmes, ele disse, no meio de todos que foram nascidos je de vous dis mulher, en vérité, eu digo a verdade, Jean-Baptiste est le plus grand. João Batista é o mais grande. Alors que Jésus lui-même était né d'une femme, Enquanto que Jesus, ele próprio foi nascido de uma mulher, a témoigné grandeur et à Jean-Baptiste. ele testemunhou a grandeza de João Batista. Mais tant qu'on sommes na Bible, Mas quando voltamos na Bíblia, faut comprendre que le ministère de Jean-Baptiste Mobimba a tikala kosala ta miracle moko te. ele tem que compreender que no ministério de João Batista nunca chegou a fazer pelo menos um milagre. Alors la grandeur de l'homme E a grandeza do homem est allée justifier não é justificada par ses avoirs. pelos seus La grandeur terreiros. de l'homme A grandeza do est homem allée justifier não é justificada par le nom qu'il porte. pelo nome que ele Mais la leva. grandeur de A l'homme grandeza do par homem rapport é pela à relação l'accomplissement do de sa cumprimento mission da sur la sua terre. missão sobre a Parce que nous terra. sommes tous Porque todos en nós mission. estamos em missão. Yebisande kono, je suis en mission sur la terre. Diga ao seu irmão que eu estou na missão na terra. Moi, je suis en mission sur la terre. Eu estou em missão aqui na terra. Oyebi ke na kamwaka, Sabe que eu admiro? un maître à école primaire Mestre da escola primária. atangisaka bana E ele faz estudar as crianças. bazokende université, Estão indo à faculdade. bazokoma baministre, Estão se tornando ministro. bazokoma baprésident. Estão se tornando presidente. Mais ye moko atikala koreklame te. Mas ele próprio nunca chegou a reclamar. Ndenge nini bana natangisi bakomi baprésident? Mas como é que os filhos dele se tornaram Ndenge nini bana presidente? natangisi bakomi baministre? Como é que os filhos dele se tornaram Nga ministro? nazokomaka kaka. Mas eu estou sempre Bien escrevendo. aimé, c'est la force de la vocation. Bem, mas é a força da vocação. C'est la force de la vocation. É a força da vocação. Si nous sommes généreux, Se somos generados,
humano. Si nous sommes reproduits, E se somos reproduzidos, c'est pour une mission. é para uma missão. Deixa eu te dizer uma coisa. L'introduction au séminaire, Na introdução do seminário, j'ai exposé la vie de Salomon. eu expus a vida de Salomão. Salomon a essayé partout pour découvrir et donc E Salomão tentou em todos os meios para encontrar qual é a coisa que pode agradar o seu coração. Mas nenhuma coisa aqui por baixo do sol pode agradar o coração do Salomão. Mais je dis à une personne ce soir, Mas eu digo uma pessoa nesta tarde, que si tu peux retrouver quelque chose se tu pode encontrar alguma coisa dans ta vie, na sua vida, tu peux être le plus heureux que le cas Salomon. pode ser o mais Bien feliz même mais que do dans Salomão. millions alliés, Dentro de vocês bien milhões, même que dans sagesse alliée, dentro da sua sabedoria, tu découvres quelque se tu chose. descobre alguma coisa, Okozala moto nesse mokoleka será a Salomon. sua mais feliz Et do mundo cette de chose Salomão. c'est quoi? E esta coisa é o quê? C'est la raison de ton existence. É a razão da sua existência. Ce que signe amor, Se tu quando la segurar première isso, des choses qu'on sentir, e a primeira coisa que vai sentir c'est la paix du cœur. é a paz do coração. eloko ya liboso soki okwei A primeira coisa, se cair na chemin destiné na yo, no caminho do seu destino, okosentir esengo kati na motema na yo. vem sentir alegria dentro do seu coração. yango nalingi napesa conseil, É por isso que eu quero te aconselhar. kolalaka na susi chaque jour te, Não dorme com ânsia, com preocupação todos os dias. okomoluka neti omela poison miboma mpo na biloko ozomona epaba. Até chegar em ponto que começa a pensar para beber veneno e se matar pelaquilo que está vendo aos outros. Parce na biloko na bango, Porque com suas na coisas, batitre na bango, com seus títulos, tu ne sais pas combien bazosouffrir. não sabe quanto é que estão a sofrer. Qui savait que Naman azaki na lepre? Quem sabia que Naamã tinha lepra? Ni tete que cette jeune fille azovanda dentro da kumoko. Se não fosse a moça que vivia na mesma casa do que Oni ele. combien Naman azalaki so akote na chambre alongoli bilamba moni lepre abandolela. Sabe quantas vezes Naamã entrou no quarto, tirava roupa e ver a lepra e chorava? Ntongo tanga olata bibi batu nyonso moko. Mas de manhã quando vai vestir sair fora, você só fica até horas, senhor, o rei. Batu baobetela maboko oyebi te pasi nini amona. A pessoa que os outros estão aplaudindo não sabe o sofrimento que ele passa. Alors pourquoi yo komiboma parce que mutu mususu azorege tandis que yo ozosufrir. E para que vai se matar porque o outro está reinando enquanto que tu está a sofrer? J'ai pris que Nzambe asala grâce okutana na bite ya existence na yo. E eu oro que Deus te faça a graça que te encontre com o Okutana na mission objetivo ya vie na yo. da sua existência que te Soki okutani na mission ya vie na yo, Você se encontrou com a missão da sua vida. c'est plus que les dollars, É mais do que o dólar. c'est plus que les limousines, É mais do que c'est limusine. plus que les immeubles. É mais do que Parce que j'ai rencontré le trésor de ma vie. Et le trésor de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous fait marcher sur le chemin de notre destinée. Quand tu es avec Jésus, tu te conduis le sang paisible. Et tu peux procéder à de faire pâturage. Genèse, Gênesis c'est le commencement de tout. é o início de tudo. C'est le commencement de la création. É o início da criação. C'est le commencement des mariages. É o início do casamento. C'est le commencement des voyages. É o início da viagem. C'est le commencement de l'existence des êtres humains. É o início da existência dos seres humanos. Et laisse-moi te dire E deixa eu te dizer, que c'est le commencement même de toutes les mauvaises choses. é o início de todas as más coisas. Ce soir, Esta tarde, j'ai pris que makambo ya bien ebanda na vie ya moto moko. oro que as boas coisas começam na vida de uma pessoa. Ce soir, Esta tarde, j'ai pris que makambo ya minene ebanda na vie ya moto moko. oro que as grandes coisas começam na vida de uma pessoa. Ce soir, j'ai pris que kimia ebanda kati na motema ya moto moko. Oro que a paz comece na vida de uma pessoa. Escutam, Dieu a créé le premier jour. Deus criou o primeiro dia. Et ce qui est en Genèse 1, E se leu Gênesis puis 1, Genèse 2, até Gênesis c'est 2, l'histoire de la création. é a história da Et criação. ça, c'est ici E création. Deus acabou a Azongi criação. si responsabilité na maboko ya Ele moto. derramou a responsabilidade das mãos do homem.
Et dans Genèse 3, E no Gênesis 3, moto akoki ko respecter tes responsabilités en ma personne. o homem não pôde respeitar a responsabilidade que Deus lhe entregou. L'homme a commis le péché. O homem cometeu o pecado. C'était pour la première fois de l'histoire de l'univers, le péché. Foi pela primeira vez na história do universo que falam do pecado. Et dans mon passé le péché, E quando o homem pecou, ça m'a béni dans le jardin. Deus expulsou ele do jardim. Il me dit que Adam et Ève, A Bíblia diz que Adão e Eva, beaucoup n'a à commettre ce qu'on appelle le meurtre. deles comentou que chamamos e a morte. C'était pour la première fois. Foi pela primeira vez. A coisa que chama existe na história de existir na história do mundo. Quero dizer uma pessoa nesta tarde. Todos nós começamos a Genèse. Todos quando começamos não se encontrem. Não se encontrem. Em nome de Jesus. E no Gênesis 4, esse Caim matou seu irmão. Deus expulsou Caim. Mas Deus construiu fazer uma nova geração com um dos filhos de Adão. E este filho se chama Sete. Une génération élue par Dieu. Uma geração escolhida para Deus. Une génération aimée par Dieu. Uma geração amada para Deus. Et puis on va présenter du société. E quando estamos apresentando Na Genèse chapitre 5. Gênesis capítulo Va présenter du société. Na succession, il y a ma génération. a sucessão das La gerações. succession, il y a ma génération. A sucessão das gerações. Écoutez, Vai uma dos le Dieu que nous servons, c'était de nous considérer la génération. Je ne peux rien faire. C'est une génération. Oh, j'ai pas la une génération. C'est une génération que Dieu cherche. Que Deus procura. Dieu ne peut rien faire sans une génération. Deus não pode fazer nada sem uma Tout ce geração. que Dieu fait, Tudo que Deus faz, il le fait à travers une génération. Ele faz através de uma geração. Même Jésus-Christ le fait dans le Até Jesus Cristo como Deus. fait à cela quelque chose dans mon Para équilibre. ele fazer alguma coisa nessa vida. Jésus-Christ avait besoin d'être généreux. Jesus Cristo precisava de Jésus-Christ avait besoin encore de la tête. Il y a génération. precisava de entrar dentro de uma Et geração. je vous informe, Não informe, irmão. le monde, O mundo, comme héritage, como herança, a assumé ce monde Deus sur subiu le principe de este mundo sacrifice. sobre o princípio de cinco sentidos. Celui qui n'a pas de cinq sens Aquele que não tem os cinco sentidos ne peut pas opérer dans ce monde. não pode operar Je nesse vous dis la mundo. vérité. É o destino da verdade. C'est un privilège, É privilégio, une grâce, uma graça dans une génération. de ser uma Alors geração. laisse-moi te dire, Deixa eu te il y a dizer, des gens há pessoas qui que non, se chamam tu ne Melquisedeque. peux pas être Melchisedec. Tu não pode ser Melquisedeque. Celui qui n'a ni commencement ni Aquele que não fin, tem nem início nem il est fim. seul, Ele é o único, le créateur des cieux et de la o terre. Criador do céu e da Mais tout terra. le reste, Mas o nous resto, avons une nós génération, temos uma nous avons geração. un commencement et nous avons aussi une fin. Temos também um fim. Et comme on a sept, E começando pelo 6. sept tina Noé, 7 até Noé. nous avons 10 générations. Temos 10 gerações. Je suis en Genèse chapitre 5. Estou em Gênesis capítulo 5. Et cette génération, E esta geração, dans le bani Kokola, quando começaram a crescer, Bible lobby, ba ange likolo. a Bíblia diz os anjos lá no céu. Là, je vais au Genèse 6. Aí estou indo Gênesis 6. Ba ange likolo, Os anjos lá no céu ba luli bana ya bato. invejaram os filhos dos homens. Ba sepeli na bango. Gostaram deles. Pe ba ange E bakiti, os anjos disseram, ba connaître basi ya bato. conheceram as mulheres humanas. Ba boti na bango bana. Tiveram com elas filhos. Na conclusion, chapitre 5, Bible lobby, ce sont des géants. E na
A conclusão do capítulo 5, a Bíblia diz que são os gigantes. Ce sont des hommes forts que nous avons connus dans cette génération-là. São os homens fortes que conhecemos naquela Parce geração. qu'ils avaient la sémence des anges. Porque eles tinham a semente dos Et anjos. l'ange malata qu'ils E ont, os anjos vestiram ils ont corpos. connu le fils des Conheceram hommes, os le fils filhos, des hommes. as filhas Et dos par homens. contre, na bangotanga. E tiveram com elas filhos. Tellement ces enfants, Como aqueles filhos parce qu'ils sont extraterrestres, eram extraterrestres. babandi commettre ba crime. Começaram a cometer crimes. C'est tout le genre de race, ce qui a simbi à beaucoup de facilité. São tipos de raça, se te pegar, vai te quebrar com facilidade. Et d'après ma recherche, E segundo as pesquisas, ils allaient dans la race ba Hitler côté Baouta. são raças de Hitler de onde saíram. Ils allaient dans la race bateau bazali tellement extraterrestre E são raças de que são muito parce qu'ils extraterrestres. avaient la sémence des anges. Porque tem a semente dos Alors anjos. ça m'a dit que ma mère est multipliée. Deus viu que o mal se Moto multiplicou. azoko kosala bolamu te. A sua está conseguindo Moto fazer. azokende kosala mabe. Nzambe a E regretté. Deus Nzambe lamentou. a regretté. Deus Le lamentou. créateur O Criador a regretté. lamentou. A Bible a regretté pour la Ele vie disse, lamento para quem naturelle. criou o homem. J'ai pris que Nzambe a regretté pour la vie na yo te. Eu oro que Deus não lamente pela sua vida. Tika vie na yo ezala esengo mpo na Nzambe mikolo nyonso. Deixe que a sua vida seja alegria para Deus todos os dias. Osepela te Nzambe a regretté pour la vie na yo. Não goste que Deus lamente pela Et sua quand vida. Dieu a E regretté, quando Deus Dieu a lamentou pris une décision. Il a faut exterminer la terre. de exterminar a Il y a terra possible avec une e génération. acabar com uma Il y a geração. au cause d'une Ele génération não pode ser uma avec geração, une mission. mas com uma Mais missão. ce qu'on se soumettre, Mas se não se submeter com Deus, cette mission na yo te. não pode acabar a sua missão. Pour terminer sa mission, Para terminar a il sua missão, faut être connecté. tens que ser A seu Criador. ao seu Criador. Nous devons aller connecter Dieu. A seu que não está Le ligado Créateur na ao yo. seu Criador. Pour continuer sa mission na Ele yo não te. pode acabar a Parce sua que nous missão. dépendons de lui. Porque nós C'est en lui que nous avons le vouloir et le faire. Et l'apôtre Paul a dit, O apóstolo Paulo j'ai disse, pris tout é hora de par tudo. celui qui me fortifie. É aquele que me fortifica. Quelque part, Em algum lugar. ce que je fais, O que eu il y a faço. quelqu'un qui me fortifie. Há alguém que me Ce fortifica. n'est pas par la force, Não é pela ni força. par la puissance, mais c'est par mon esprit qui est donné des armées. Si le Seigneur te fortifie, Se Deus te fortifica, au conseil de cette mission, vai acabar a tua missão. peu importe le nombre de famille, Não importa o número dos bruxos da sua família. moto aza connecté na Nzambe bakolia ye te. Só aquele ligado a Deus não pode comê-lo. Et na kati ya génération oyo E dentro dessa geração, Nzambe asepeli kaka na mutu moko. Deus só gostou de uma pessoa. nazoloba na kati ya génération oyo Estou falando nesta geração. Nzambe asepeli kaka na mutu moko. Deus só gostou de uma pessoa. nazoyeba mutu yango te soki aza nani. Não sei se aqui é Mais sério. j'ai dit dans cette génération, Eu digo nesta Dieu a geração. créé une personne Deus gostou de uma qui doit pessoa. être une personne Deus que ser uma pessoa. agréée par l'éternel. Si tu es agréé par l'éternel, tu connais Isaïo, tu me compenses. Mabele kobaluka, mais ce que vous agréez pensant, Mas se tu não é não vai morrer. mabele baluki. A terra pode se tradicionar. balobi ndenge accident oyo esalemeli moto aliki te. Precisa de como que aconteceu essa acidente, ninguém saiu em vida. Celui qui a une mission, Mas aquele que tem uma missão, celui qui est connecté aquele que está ligado, aokufa te. não vai morrer. Ange ya Nzambe akoya akobimisa yo Porque o anjo esika oyo vai te tratere tirar. ekobimisa yo te. Onde o trator Amen. Amém. J'ai pris que dans cette génération, É o olho de Deus. Nzambe acréé moto moko. Deus agrega Nzambe akolabore na moto moko. Moto ngo eza yo. Soki eza yo, loba mini lokola kake. Une personne est agréée. Uma pessoa é Quand cette agradável. personne est agréée, Se aquela pessoa é agradável, il ne peut pas mourir. ele não pode morrer. Bato nyonso badisqualifie na bango ngai. Todas as suas
que me desqualificam. Mais je cherche l'approbation de l'Éternel. Mas eu preciso da aprovação de Donc, Deus. nous sommes quand il y a ma porte. E todos são Mais níveis. je cherche une seule porte. Mas eu procuro uma Cette porta. porte, Aquela c'est la porta porte des brebis. é a porta das Cette ovelhas. porte Esta porta s'appelle Jésus. se chama Quand Jesus. tu es une brebis, Quando tu és uma connecté ovelha, au troupeau, on a dit au Gokota. e tu quer uma ovelha entrando. Est-ce que nous sommes dans notre moco? Será que está falando Est-ce que com nous você? sommes dans notre moco? Está falando com você. Vous allez le bien, bien, bien. Deus agradou Noé. Tu as créé Noé. Deus agradou Noé. Je suis au Genèse 6. Estamos no Gênesis 6. Tu as créé Noé. Deus agradou Noé. Nzambe apesi Noé mission moko impossible. E Deus deu a Noé uma missão impossível. C'est là que je dis la bénédiction des enfants de Dieu. Onde diz que a bênção dos filhos de Deus Ce n'est pas un cadeau qu'on vous donne sur un plateau. não é bolo que apresenta num tabuleiro. La bénédiction d'un enfant de Dieu, A bênção do filho de Deus ce n'est pas un cadeau qu'on vous donne sur le plateau. não é bolo que você apresenta num tabuleiro. Bato balingaka makambo apete. É só que gosta das coisas com facilidade. Okoye se manifester te. Jamais vai se manifestar. Nani musicien moko ya mokili alobi. Até o músico do mundo diz. Biso tolinga kolia musuni eza na mikuwa. Nós gostamos de comer a carne Donc de nous Deus. sommes pour des nourritures solides. Nós somos para comida Nous sólida. sommes pour des projets. Somos por um projeto grande. Nous sommes pour la grande manifestation. Somos para a grande manifestação. Un conseil. Conselho. Na China yo. Na sua vida. Kolinga makambo apete te. Não aceita as coisas com Linga facilidade. makambo minene. Aceita grandes coisas. Aspiré na makambo minene. Garantida nas Il faut coisas bato grandes. bamanda lokola moto aliboma. É só que Mais aza lelongo te makambo ozoloba. Ekosala ndenge. Je sais en qui j'ai cru. Eu sei em que eu acredito. Et Dieu a donné une mission à Noé, une mission qui n'était pas facile. E Deus deu uma missão a Noé, uma missão que não foi fácil. Biso tolanda Nzambe na Péter, Nós estamos a seguir Deus com facilidade. parce que nous avons la Bible qui nous sert comme un témoignage. Porque temos a Bíblia que nos serve como testemunho. Mais bato lokola ba Noé, Mas só como Noé il n'avait aucune référence. não tiver nenhuma referência.